e se ocupando de assuntos internacionais agora no nosso segundo segmento. Nossa proposta agora é tratar do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele foi hoje condenado por um juiz em Nova York a pagar uma multa de 355 milhões de dólares. Isso dá ali em torno, na taxa de hoje, 1,7 bilhões de reais. É um caso de fraude fiscal. Confira na reportagem. A ação movida pela Procuradoria-Geral de Nova York acusou o ex-presidente de inflar o próprio patrimônio em mais de 3 bilhões e meio de dólares por ano durante uma década, com o objetivo de garantir melhores condições de empréstimos. Outros 2 filhos de Trump também foram condenados no caso. A decisão coloca em risco o império imobiliário do ex-presidente. O juiz também proibiu o republicano de ocupar cargos como executivo e diretor de qualquer empresa ou outra entidade legal de Nova York por um período de 3 anos. O caso na justiça é mais um entre muitos que Trump enfrenta em meio à campanha eleitoral americana. O ex-presidente é favorito na corrida para a Casa Branca. Leonardo e Lorival, eu tenho a mesma indagação, faço a mim mesmo. Queria ver como é que vocês consideram essa indagação. Começando por você, Leonardo, nosso convidado, logo em seguida passo a palavra ao Lorival, eu já vi que é a mesma questão. Aparentemente nada cola no Trump. Nem mesmo, no caso aí, é difícil ele falar com uma perseguição política porque ele fez um truque sujo de homem de negócio que torna qualquer um detestável em qualquer lugar, que é o seguinte: engano quem vai me dar dinheiro emprestado, dizendo que eu tenho mais do que tenho para ter condições melhores de empréstimo. E a defesa dele diz o seguinte: enganei, mas não prejudiquei, porque eu paguei o que eu devia aos meus credores. Agora, aí afeta um elemento central da imagem que ele sempre projetou, de ser um homem de negócio muito bem sucedido, capaz, portanto, de tocar a economia americana melhor do que o presidente atual. Pega, cola ou não? William, essa é a pergunta de talvez de $1 bilhão, não de 1 milhão, né? Sem dúvida nenhuma pega, né? Sem dúvida nenhuma, a gente precisa entender o que é que está acontecendo com o eleitor médio americano que está fazendo essa escolha, né? As pesquisas estão sinalizando isso. A preocupação é mundial, né? A preocupação está na capa da Economist. Toda vez que alguma preocupação chega na capa da Economist, eu presto atenção, né? Ela está lá, né? E não foi numa capa só. Qual é a preocupação? A última, só para ser do que você está falando, a última é muito boa. Diz assim: a direita está ficando gagá. Exatamente, exatamente. Eu tenho muito medo das previsões da Economist faz muito tempo. Eu também vi essa capa e fiquei bem, vamos dizer assim, curioso, né? Mas prossiga, agora, Leonardo, por favor. Não, porque a sua menção foi perfeita, né? Só que nós temos que lembrar o seguinte: por que está acontecendo isso? Porque o Trump disse na eleição de 2016 uma frase que é inesquecível. Ele, na Trump Tower, questionado por jornalistas, ele disse o seguinte: eu posso descer aqui na Quinta Avenida, dar um tiro em alguém e eu não perderei um único voto. Os fatos estão provando que ele tinha razão. O que está acontecendo? O que está acontecendo que ele não perde votos com essas condenações todas? Nós temos uma explicação fácil. Ele se dá à áurea do perseguido, a vítima. Eu penso que há uma outra situação. Eu acho que o Trump fala exatamente para aqueles que têm medo. Não é de hoje que medo vende. Se a gente quiser, a gente brinca com o Hitchcock. Mas a gente, de alguma forma, pode olhar para esse tipo de medo e qual é o perfil desse medo, né? Uma das coisas que mais me chama a atenção é que numa economia que derrubou a inflação de 9,1 para 3,1, que tem um crescimento econômico, quando o mundo inteiro está parando, está sofrendo, os Estados Unidos no primeiro trimestre cresceu 2%, no segundo cresceu 2,1%, no terceiro explodiu para 4,9%, no quarto foi a 3,3%. Quando se olha para essa economia, que em dezembro o consumo das famílias subiu 2,9%. As famílias estão gastando, a gasolina está barata. O que está acontecendo?
Como é que pode, nesse mesmo contexto, a pesquisa do Financial Times da Universidade de Michigan dizer que 11 pontos, 42% dos americanos consideram o Trump melhor administrador econômico contra 31%, quando eles estão vivendo na bonança? Leonardo, peraí, tem um monte de questão que você colocou. Peraí. Tem um monte de coisa que você pôs na mesa de uma vez só. Deixa eu botar o Lorival na conversa e a gente voltar em tudo isso, Lorival. As pesquisas mostram que o eleitor moderado, republicano moderado e independente dos 7 estados pêndulos que decidem a eleição virariam, o que vota em Trump, em princípio, viraria o voto e não votaria no Trump, não necessariamente votaria no Biden, mas não votaria no Trump, se ele fosse condenado por um júri, né? Por um júri, ou seja, num processo criminal. Né? Não foi o caso hoje. Que não é o caso de hoje, exatamente. Hoje foi uma decisão de juiz monocrática, né? E que ele vai apelar. Então, é claro que é por isso que esses estados são estados pêndulo, porque não há um apoio incondicional aos republicanos e muito menos ao Trump, que é um capítulo à parte da história do Partido Republicano. Esse é um ponto. Com relação à questão da inflação, de fato, os números da economia americana são bons. O juro ainda está alto. E esse juro alto, ele tortura a chamada classe média americana, né, porque todo americano está sempre pagando uma hipoteca, classe média, né, uma hipoteca de casa, né, e às vezes um leasing de automóvel, na verdade. Então, mas, acima de tudo, ficou o trauma de 2022, maio de 2022, quando a inflação bateu em 9,4%. E foi a maior hipoteca dos últimos 25 anos. Maior inflação, Não, aí as hipotecas. E aí as hipotecas também, que aí isso retirou todo o oxigênio de capacidade de compra, de poder de compra dessa classe média e baixa, que é a eleitora do Joe Biden. Então, são os negros, os latinos, também os brancos de colarinho azul, que ainda sindicalizados, ainda votam nos democratas, assim por diante. Votaram no Biden em 20. E não é que eles vão votar no Trump, é que eles não estão animados para sair para votar, né? E isso é suficiente para, num sistema do colégio eleitoral, não no voto popular, embora as pesquisas estão dando vitória do Trump no voto popular, sim, o que seria uma coisa que não acontece há mais de 20 anos. Os republicanos sempre perdem no voto popular, mesmo quando ganham no colégio eleitoral. Então, esses são os elementos, mas tem chão ainda, tem todos esses processos judiciais que o Trump enfrenta, que não pegam bem, né, por mais que ele consegue utilizar bem, é verdade, mas acho que tiram a energia de parte do apoio dele, e ele consegue utilizar perante aquele eleitorado que é cativo. Tem 2 aspectos que vocês levantaram. Eu vou separá-los um pouco, porque eles são muito abrangentes, cada um por si. Um deles é a resiliência do Trump como personagem político, né? Você mesmo estava dizendo agora, Lorival, se as coisas continuam como estão, os estados pêndulo, ele ainda tem uma grande chance. Sim. E as pesquisas estão mostrando isso. Ele vence. Como o Leonardo diz, o Leonardo deu ênfase em aspectos um pouco mais amplos, de medo, de sentimento, de formação de opinião do eleitorado americano. Parece claro que ele capturou o Partido Republicano em plataformas que a gente... Lorival, 10 anos atrás, a gente não poderia imaginar um candidato à presidência dos Estados Unidos, vindo do Partido Republicano, dizendo o que o Trump disse sobre a situação internacional. Sim. Aí minha pergunta a vocês dois é: quanto que isto é o Trump, com as suas peculiares ideias de como é que funciona o sistema internacional e o papel dos Estados Unidos nele, mas quanto, começando por você, Leonardo, isto hoje é uma característica isolacionista de grande parte do eleitorado americano, sobretudo o eleitorado republicano? Essa pergunta é a pergunta de um outro programa inteiro, né? Porque se a gente olhar para isso aí, nós vamos ver que quando você fala, por exemplo, no como lidar com a China, põe ou não põe barreira comercial,
os democratas não foram nada diferentes dos republicanos. Quando a gente fala de como lidar com a Europa, de como colocar a Europa no seu lugar e lembrar para a Europa quem é que ganhou a Segunda Guerra Mundial, os democratas não foram em nada diferente dos republicanos. Quando a gente olha para, de alguma forma, o isolacionismo dos Estados Unidos, nós estamos vendo claramente o medo de os Estados Unidos perderem o controle. O desafio, né? A tal da armadilha do Thucídides está mais presente que nunca. Né? Tem um desafio à potência hegemônica, tá visível. Né? Esse desafio ele é capaz de mudar voto? William, a primeira questão que nós... É claro, o Olival tem razão quando ele fala dos estados pêndulos, mas a primeira questão que nós temos que lidar é do que é que o americano tem medo. O que é que ele tem medo? Porque se nós olharmos bem, né, a classe média americana não foi em 2022 que ela passou a ter medo da hipoteca. Ela vem temendo a hipoteca faz mais de 30 anos. A concentração de renda nos Estados Unidos ela é forte há mais de 30 anos. Ela se acelerou brutalmente com as big techs. É disso que nós estamos falando. Nós não estamos falando só do Rust Belt, do cinturão de ferrugem que pega toda a indústria americana. Nós estamos falando de uma realidade que é concreta. Hoje, a China perdeu a sua posição de maior exportador. O México passou na frente. Vamos olhar quem é o México? E nós vamos ver um monte de fábrica chinesa remontada no México e vendendo para os Estados Unidos. Meu Deus do céu! Do que nós estamos falando? Não adianta nearshoring, não adianta trazer para perto, porque o chinês vem junto. É desse medo que nós estamos falando. Agora, tem outro lado aí, Leonardo, eu quero provocar o Lorival nisso. Quer dizer, parte do teu raciocínio leva a gente a ver a seguinte situação, Lorival. Vermelhos e azuis não se enxergam mais como membros da mesma comunidade nos Estados Unidos. Quer dizer, pertencer a um determinado grupo político exclui o outro, o que é razoavelmente, eu vou dizer, novo entre aspas, porque a gente já viu isso nas duas últimas eleições, mas parece se agravar e parece trabalhar a favor do Trump. A ideia de que quem é cristão, quem tem valores de família, quem é patriota, necessariamente tem que votar no Trump, porque os valores cristãos do patriotismo e da comunidade estão ameaçados pela esquerda, pela imigração e por todas as políticas identitárias, que é a chamada guerra cultural. E ela está favorecendo Trump? Isso foi desenvolvido pelo Newt Gingrich, né, quando ele estava na Câmara nos anos 90, e ele é assessor do Trump, ele é conselheiro do Trump. Né? É um velho personagem. É a realização das teorias do Newt Gingrich, que significa o seguinte: você não precisa ter a maioria, você só tem que capturar, sendo uma minoria tão radical que você não tem como ser maioria, mas você é tão radical que você consegue sequestrar a maioria do próprio partido. Não estou falando do democrata, do republicano. E eles estão pondo isso em prática com muito sucesso, né? Então, o Mike Johnson, que é o presidente da Câmara, ele representa uma pequena minoria da bancada republicana. No entanto, ele consegue dar um checkmate na própria bancada e aí, com a ajuda dos democratas, inclusive, porque os democratas percebem que isso é autodestrutivo nos republicanos, ajudam a derrubar o Kevin McCarthy, e que tinha feito imensas concessões a essa minoria, mas nunca... É claro, o cara nunca está satisfeito, ele sente o sangue, é o tubarão que sente o sangue na água, né? Então, essa tecnologia desenvolvida pelo Trump está dando enormes dividendos e se aplica também às primárias. Ele tem ali 1/3 dos filiados, mas ele consegue condensar o poder de tal maneira. E aí tem o uso também das armas assimétricas, né? De você destruir a reputação, você ameaçar de morte, ameaça a família, distribui o telefone da pessoa, divulga o endereço, onde os filhos da pessoa estudam, a tal ponto de intimidar as pessoas de tal forma que as pessoas vão se aposentando, vão desistindo de continuar
na política. Deixa eu propor a vocês dois o seguinte, a gente falou bastante do Trump e o Joe Biden. Vamos dar uma espiada no outro lado do espectro. Ele foi bastante... Deixa eu procurar um verbo bom para descrever. Ele está no centro de uma discussão grande no fundo, sobre a capacidade dele mental de conduzir o país diante da idade. A discussão foi muito forte alguns dias atrás, amainou um pouquinho. A pergunta é, ela acabou com as chances dele? Comigo? Não sei se o Lorival quer responder, mas eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que o presidente Biden, ele reúne uma quantidade, ele tem um patrimônio de habilidades para falar com o eleitor médio americano que é desconhecido. Eu costumo brincar que o Biden é um bom observador da atuação do James Stewart. Ninguém mais lembra quem é James Stewart, não é? É aquele americano médio, aquela figura clássica, não é? Que de alguma forma representa bem os Estados Unidos, aqueles Estados Unidos que tem colarinho branco ou colarinho azul, mas acredita em algumas coisas. William, você resumiu bem quando você falou um problema cultural, a questão das identidades, o medo da imigração, o medo da tecnologia, o medo de perder meu emprego. Não, é o medo do meu mundo que eu acredito está se esvanecendo. Eu acho que a questão da memória ficou tão esvaziada quando ele vai com um megafone na frente de uma greve de operários que querem melhores salários. Ele fala como nunca. É hollywoodiana essa decisão, mas isso fica na cabeça do eleitor. De alguma forma, Biden conversa com esse americano médio que não tem recurso para fazer grandes investimentos, mas tem direito a fazer sonhos. Biden conversa com eles e diz para eles, eu devolvo esse mundo para vocês. Se ele vai devolver ou não, isso é outra história. Em 2020, convenceu. Lorival, é essa a pergunta, Lorival, para nós analistas políticos, quais as chances do Biden? Bem, depois... Para a gente fechar esse pedaço. Rapidamente, depois do relatório... Não precisa ser tão rápido, mas é só para fechar. Tá. Depois do relatório do Robert Hur, que é o procurador especial que questionou a capacidade mental do Biden, e, ao mesmo tempo que o isentou de crime na questão dos documentos sigilosos encontrados na casa dele, teve uma nova pesquisa do Ipsos para a Reuters, que deu vantagem de 37% para o Trump contra 34% para o Biden, que é uma redução da margem de vantagem do Trump. A pesquisa anterior era de 6 pontos de vantagem, caiu para 3 pontos, o que cai dentro da margem de erro. Isso em voto popular, que não é o que decide a eleição, todos sabemos. Mas só para dizer, então, que aquele ataque reputacional bastante pesado que o procurador especial, que aliás nomeado pelo Trump como juiz e tudo isso, mas que o Departamento de Justiça democrata quis colocá-lo para provar a isenção do processo, depois desse ataque fortíssimo, o Biden teve uma melhora na pesquisa. Então, nem tudo está perdido para o Biden.